Você já desmaiou ou talvez tenha presenciado alguém desmaiando? Vamos aprender como reconhecer e o que fazer diante dessa situação. Olá, eu sou o Dr. Pedro Duttini, cardiologista e arritmologista, e você está mais uma vez no canal Coração em Forma e hoje falando sobre desmaio. Quem aí nunca desmaiou ou nunca presenciou alguém perdendo a consciência, caindo ao chão? Isso é muito comum. Quando se fala de um ambiente de pronto-socorro, por exemplo, numa sala de emergência, pelo menos 3% dos atendimentos são devido a esse sintoma, a essa patologia. Mas o que é o desmaio? O desmaio é uma perda súbita da consciência. A pessoa está aqui conversando, daqui a pouco começa a passar mal, algumas vezes nem dá sinal de que está passando mal, simplesmente cai duro no chão. Mas se você lembra do vídeo, e vai estar passando aqui para você o enunciado dele, que é sobre parada cardíaca, vocês vão lembrar comigo que a perda de consciência de um desmaio e aquela perda de consciência da parada cardíaca são muito semelhantes. Simplesmente cai ao chão. Então é muito importante que você de casa saiba como diferenciar uma situação da outra. O desmaio é uma situação do bem, a parada cardíaca, obviamente que não. Então a primeira coisa, quando você presencia alguém tendo um desmaio, uma perda de consciência, é testar pela responsabilidade. Às vezes simplesmente desmaiou, às vezes simplesmente tropeçou, caiu, está dormindo. Então você chama pela vítima. Senhor, Senhor, se a vítima não responde, obviamente você vai chamar ajuda e vai voltar a vítima àquele conhecido, enfim, aquele que está ao teu lado, vai levantar a camisa para verificar se a barriga ou o tórax se movimentam. Se a barriga ou o tórax se movimentam, muito provavelmente essa vítima está respirando. E se ela respira adequadamente, isso que você presenciou foi um desmaio. Legal? Fica muito fácil reconhecer. E aí o que fazer, né? Se alguém desmaiou, se alguém caiu ao seu lado? Bom, antes de falar o que fazer, vamos primeiro tentar explicar para vocês as causas dos desmaios. Afinal, é importante que você entenda o porquê tudo acontece. Se a gente puder dividir de maneira didática, a gente pode classificar os desmaios em 3 causas. A primeira causa vascular, e aí é uma gama, né, um número grande de situações que podem levar ao desmaio de causa vascular, mas a principal, quando se fala, por exemplo, da população idosa, é a hipotensão postural. Vamos imaginar que o teu corpo é uma coluna de sangue e que quando você está muito tempo de pé, imagine o idoso muito tempo de pé, frente a um calor intenso ou uma situação que leve a uma desidratação e com isso a gente tem vasodilatação, os vasos se dilatam e já não tem muito sangue circulando em termos de volemia porque ele está desidratado, por exemplo. Imagina essa coluna de sangue e essa coluna de sangue vai descendo, vai caindo, a pressão vai caindo. Quem está aqui em cima é exatamente a cabeça. Então, se o sangue, essa coluna de sangue está caindo e não está perfundindo bem a cabeça, vem os sintomas, geralmente de a visão ficar turva, meio embaralhada, ou vai ficando mais escurecida, tontura. Essa coluna de sangue, acompanhando comigo, vai caindo, e aí vem aquela sensação de empachamento, enjoo, afinal de contas o sangue não está banhando, não está perfundindo bem as vísceras, e essa coluna de sangue vai caindo, e aí começa a perfundir mal as pernas, aquela sensação de que a perna está fraca, está meio bamba, até que o corpo fala o seguinte, quer saber? Eu preciso de sangue para a cabeça, se você não vai dar, eu desmaio. O cérebro desliga, e ao desligar, aquela coluna de sangue cai, e aí a gente acaba nivelando perna com tronco, com cabeça, e aquele sangue que estava quase que todo já nas extremidades inferiores, acaba voltando e perfundindo bem a cabeça. E nesse momento, o idoso ou quem teve desmaio, acorda. Sem entender muito o que aconteceu, mas acorda. Então, esse é uma das principais causas de desmaio, principalmente em população idosa. Só lembrando o que predispõe: desidratação, o calor intenso, longos períodos na posição de pé, longos períodos na mesma posição, às vezes mesmo sentado, ou quando aquele idoso, principalmente à noite, que ele acorda para fazer xixi, ele estava deitado, subitamente ele levanta, e ao levantar, isso é uma coluna de sangue, esse sangue tende a cair pela lei da gravidade, perfundindo mal a cabeça, e é aquele idoso que desmaia ou na ida ou na vinda do banheiro. Então isso é muito comum,
né? Lembrando que o idoso muitas vezes faz uso de antihipertensivo, que também faz vasodilatação, também facilita a queda de pressão. Muito bem, e na população jovem, qual é a principal causa de desmaio? É um reflexo, chamado reflexo vasovagal. Uma situação em que a gente começa a ter uma queda da pressão, né? Ou uma situação específica, a gente chama de síncopes ou desmaios situacionais, é aquele cara que vê sangue e desmaia, ou que leva uma injeção e desmaia, ou que tosse e desmaia. Nessas situações todas, a gente tem um mecanismo chamado mecanismo vagal. E o que ele faz? Ele bombardeia subitamente a circulação e aí a pressão cai e a frequência cardíaca cai. Bom, a gente já aprendeu que quando a pressão cai, perfunde mal a cabeça. E é aquele jovem que de repente viu sangue, desmaiou. Ou é aquela jovem, aquele jovem, isso acontece mais em mulheres jovens, tá? Que está ali fazendo exercício, na hora que para o exercício, né? Durante o exercício já está ocorrendo desidratação. A gente sabe que no pós-exercício acontece vasodilatação, ou seja, situações que fazem a pressão cair. E aí a jovem para o exercício e vem, por exemplo, o mal-estar e seguida do desmaio. Lembrando que essas situações, tanto a do idoso quanto do jovem, costuma vir precedida de sintomas, que é a turvação visual, o mal-estar, o enjoo, e aí o desmaio. Ou seja, ele vai avisando que a coisa não está legal. Mas existe um outro tipo de desmaio e esse sim preocupa. Esse é o motivo da gente internar muitas vezes o paciente para investigar, que é o desmaio de origem cardíaca. Nesse caso, aí a gente pode estar falando, por exemplo, de doenças cardíacas estruturais, como miocardiopatia hipertrófica, doença isquêmica do coração, coração dilatado. Você já viu também esse vídeo aqui no canal falando sobre isso, as miocardites, arritmias, desordens de ritmos graves que podem levar também ao desmaio. Portanto, nessa população, a gente tem que ficar mais atento. E nesses casos, muitas vezes o desmaio é o prenúncio de uma morte súbita cardíaca. E aí a gente tem que estudar, avaliar e se realmente o desmaio de causa cardíaca, tratar, porque a próxima vez pode ser fatal. Beleza? Bom, e existe a terceira, eu falei que tinham três. Falamos da origem vascular, cardíaca e agora a psicogênica. Sim, psicogênica, muitas vezes é aquela pessoa com transtorno de pânico, ansiosa, depressiva e que começa a ter realmente aí uma descarga adrenérgica no corpo, fica muito ansiosa, respira muito forte e acaba perdendo a consciência. Muitas vezes se perdendo a consciência também, não é lá perdendo, sabe? Ela acaba simulando ou somatizando uma perda de consciência. Claro, essa é do bem, mas não pode se deixar de segundo plano. Tem que tratar a cabeça, tem que passar com o psicólogo. Você também já deve ter visto o vídeo sobre pânico. Se não viu, tá passando aqui em cima. Veja, o pânico ele pode levar, por exemplo, a um tipo de desmaio que é um tipo mais em que a pessoa não está fingindo, mas realmente ela quer realmente chamar atenção, ela quer o cuidado para ela e acaba ali fechando o olho, caindo ao chão, muitas vezes acaba se machucando. Então tem esse tipo que, claro, é do bem, mas tem que ser tratado. Bom, como prevenir o desmaio? Falando daquilo que é a maior parte dos desmaios é de origem vascular, ou seja, aquela hipotensão, queda de pressão do idoso ou vasovagal do jovem. Como é que a gente previne? Evitando ficar longos períodos na posição de pé, se hidratando muito bem, falando de uma maneira mágica, né? Em torno, um número mágico, 3 litros de água por dia. Claro que esse número pode variar, tem aqueles que precisam de menos e outros que precisam de mais água. A dica é, o xixi tem que estar tão claro quanto a água, aí você está bem hidratado. Evitar fazer um esforço ou passear quando o calor estiver muito intenso, porque isso promove desidratação e vasodilatação. E isso a gente já sabe que faz a pressão cair. Se você é idoso, por exemplo, e tem muita tontura quando levanta, evita sair da posição deitada e ficar de pé de uma vez. Senta na cama, com a perna em cima ainda do colchão, espera uns 2, 3 minutos, tá bem, tá tranquilo, aí se levanta e caminha. Uma outra dica bacana também, se você em casa aí tem muito desmaio, por exemplo, é colocar um calço de madeira em torno de 5 centímetros aproximadamente lá no pé da cama, mas na parte da cabeça, de tal maneira que a cama fique um pouquinho mais inclinado na região da cabeça. Isso vai dessensibilizando, vai diminuindo um pouco a potência daquele reflexo vasovagal que eu comentei. Bom, isso tudo é claro, o exercício físico, eu estava me esquecendo, o exercício físico é bom para tudo e também é bom para evitar o desmaio. Claro que
sempre tomando muita água e evitar diante de um calor muito intenso. Beleza, bom, fiz tudo isso, mas aconteceu de eu sentir todo aquele mal-estar e eu não tô bem e eu acho que eu vou desmaiar. Se você acha que vai desmaiar, não compre essa briga com o teu corpo, porque nós já aprendemos que ele precisa de sangue para a cabeça. Se você não der, ele desliga. Então o que você vai fazer? Poxa, tá em casa? Deite imediatamente no chão. Do chão não passa. Deita no chão, põe a perna para cima, que rapidamente a tua cabeça vai ser melhor perfundida e você vai acordar e vai melhorar. Bom, mas eu estou no comércio, eu estou no trabalho, eu estou na escola, não vou deitar. Concordo. Senta, mas senta no chão. Muitas vezes as pessoas desmaiam procurando a cama para deitar, procurando a cadeira para sentar. Senta no chão. Sentou no chão, você vai fazer isso daqui, ó. Segura uma mão na outra, com o cotovelo na altura do ombro e você vai puxar, fazendo força para desgrudar uma mão da outra, mas sem deixar desgrudar. Até não conseguir mais. Terminou de fazer a força, relaxa um pouquinho e faz de novo. Ao fazer esse movimento, se possível até cruzando as pernas também, flexionando as pernas, você ao contrair musculatura de braço, peitoral, costas, muitas vezes também das pernas, você está jogando esse sangue de volta para a cabeça e isso tende também a melhorar os sintomas do desmaio. Legal? Então a ideia desse vídeo realmente é para você que já teve ou conhece alguém que tem muito desmaio, para que você saiba o que fazer, quando procurar um médico e como prevenir e eventualmente tratar um desmaio. Espero que tenham gostado. Fica sempre a lembrança, estou aí com um Instagram relativamente novo aí, é DR Pedro Dutini, está aqui embaixo, onde eu coloco também algumas coisas, não vem para o canal, vai direto para o Instagram, então convido quem está assistindo esse vídeo a se inscrever lá no meu Instagram. Teria um prazer enorme de ter esse contato mais próximo com vocês. Claro, se inscreve no canal e fique atento aos próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima.